Queridos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Passos de Esperança. E hoje, nesse programa temático, nós vamos falar sobre um tema assim, meio pesado, né? Que é abortar Deus. Não é um tema sobre o aborto, é mais. Eu nem sei se eu vou conseguir desenvolver como eu estou sentindo aqui nesse momento, mas eu pedi para poder, em primeiro lugar, fazer aqui uma leitura rápida sobre o aborto e depois entrar nessa temática colocando Deus. E eu gostaria que vocês rezassem por mim para ver se eu consigo dar esse recado. Aborto ou interrupção da gravidez é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorra de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez. Um aborto deliberado denomina-se aborto induzido ou interrupção voluntária da gravidez. O termo aborto, de forma isolada, geralmente refere-se a abortos induzidos, nos casos em que o feto já é capaz de sobreviver fora do útero, e este procedimento denomina-se interrupção tardia da gravidez. Quando são permitidos por lei, os abortos em países desenvolvidos são dos procedimentos médicos mais seguros que existem. Os métodos de aborto modernos usam medicamentos ou cirurgia. E durante o primeiro e segundo trimestre de gravidez, o fármaco mifepristona, em associação com a prostaglandina, aparenta ter a mesma eficácia e segurança que a cirurgia. Os contraceptivos, como a pílula ou dispositivos intrauterinos, podem ser usados imediatamente após o aborto, quando realizado de forma legal e em segurança. Um aborto induzido não aumenta o risco de problemas físicos ou mentais ao longo prazo. Por outro lado, os abortos inseguros e clandestinos, realizados por pessoas sem formação, com equipamento contaminado ou em instalações precárias, são a causa de 47 mil mortes maternas e 5 milhões de admissões hospitalares por ano. Em todo o mundo, são realizados 56 milhões de abortos por ano, os quais cerca de 45% são feitos de forma insegura. Em 2003 e 2008, a prevalência de abortos manteve-se estável, depois de nas 2 décadas anteriores ter vindo a diminuir à medida que mais famílias no mundo tinham acesso ao planejamento familiar e à contracepção. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todas as mulheres tenham acesso a abortos legais, seguros. No entanto, em 2008, apenas cerca de 40% das mulheres em todo o mundo tinham acesso a abortos legais. Os países que permitem o aborto têm diferentes limites no número máximo de semanas em que são permitidos. Ao longo da história, foi comum a prática de abortos com ervas medicinais, instrumentos aguçados por via da força ou com outros métodos tradicionais. A legislação e as perspectivas culturais e religiosas sobre o aborto diferem conforme a região do mundo. Em algumas regiões, o aborto só é legal em determinados casos, como violação, doenças congênitas, pobreza,
risco para a saúde da mãe e o incesto. Em muitos locais, existe debate social sobre as questões morais, éticas e legais do aborto. Os grupos que se opõem ao aborto geralmente alegam que um embrião ou feto é um ser humano com direito à vida e comparam o aborto a um homicídio. Os grupos que defendem a legalização do aborto geralmente alegam que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, esse aborto que eu acabei de fazer essa leitura, dessa pesquisa ao Google, é exatamente não o que eu quero desenvolver. Eu falei sobre o aborto de Deus. E esse aborto de Deus, eu vou roubar mais um tempinho aqui nesse programa, uns 3 minutos ou 4. Esse aborto de Deus, ele é tanto quanto esse aborto que, infelizmente, ainda hoje, a sociedade ela quer legitimar e quer, de certa forma, colocar, né, de uma forma normal, a prática dele nas sociedades. Aqui no Brasil também, já há uma grande luta em relação a isso, mas nós não vamos aqui discutir isso. Mas eu queria colocar dentro de uma forma mais intrínseca, mais forte, mais doída talvez, para nós nos tocarmos mesmo quando falamos desse aborto de Deus. Abortar Deus. Tirar Deus do seu coração, da sua vida, dizer que não crer, que não ama, dizer que Deus não existe, dizer que Deus é apenas um ser que é uma estrela, é qualquer coisa, como as pessoas querem definir. Falar que Deus realmente ele é um cosmo que veio assim para manifestar a abertura da capacidade humana de desenvolver o intelecto humano, e assim tantas pessoas que se definem, não é? Até mesmo hereges, ou outros dizem assim, que são descrentes. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, eu não creio em Deus, né? Eu não creio em Deus. Mas, de certa forma, nós estamos abortando Deus, sabe como? Quando você está tirando de dentro de você a possibilidade de amar. Você pode ser inteligente, você pode ser o suprassumo da inteligência, você pode ter todos os dons e talentos que você possa adquirir ao longo da sua vida, mas, na verdade, você não é Deus. Por quê? Porque quando você nega a existência de Deus, você está negando a sua própria existência. Você está negando a sua própria vida. Você está negando a sua própria dignidade. Você está negando a sua própria capacidade de dizer que você é imagem e semelhança daquele que criou o mundo e que criou o homem para ser imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, imagem e semelhança dele. E de todas as coisas que Deus criou, com certeza, você e eu podemos dizer, o homem é, de fato, a melhor coisa. Por quê? Porque o homem, ele fala, ele pensa, ele sente, ele acolhe, ele sofre, ele nasce, ele adoece, ele morre, ele passa. Mas ele não é eterno. E por isso que Deus quer nos dar, dentro dessa observância do que eu estou falando, o aborto de Deus, quando a sociedade manipulada, ela quer matar Deus, impedindo a vida acontecer em todos os aspectos. Não é somente no aborto em que a mulher quer praticar, porque ela quer interromper o ciclo da vida. É mais. Mas é neste aborto que muitas vezes você e eu quer matar a vida da graça, da esperança e, sobretudo, do amor acontecer. Eu nunca vi uma pessoa que diz que não crer em Deus, ela ser feliz de verdade. Nunca vi. Ela pode ter todos os conceitos, ela pode desenvolver todos os talentos, mas dentro dela existe uma tristeza enorme. Não porque ela matou Deus, mas porque ela quer ser Deus, se mostrando um Criador, quando ela é apenas uma criatura pequenininha que passa. E que passando
virão outros que vão abraçar não a morte de Deus, mas a vida com Deus, porque Ele fala, porque Ele vive, Ele reina, Ele impera e Ele nos faz prosperar na capacidade de sentir, de amar, de ver, de tocar e, acima de tudo, de fazer novas todas as coisas, como nos ensina o próprio Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão e ao próximo como a si mesmo. Ele está vivo, Ele existe. Deus existe sim. Não aborte Deus com os conceitos humanos. Amém? Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração de todos. Padre Júnior, Mãe Sérvio, fiquem com Deus. Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem teu amor. Eu não sou ninguém sem tua graça.